No vasto e enigmático palco da existência, onde a realidade se tece em fios de mistério e maravilha, há um poder latente, um sussurro ancestral que reside nas entranhas do conhecimento oculto. É a força que impulsiona a mente humana a questionar, a explorar, a desvendar os véus que cobrem o ordinário e revelam o extraordinário. Nós, como observadores e exploradores, somos constantemente confrontados com a superfície das coisas, aceitando o que nos é apresentado sem aprofundar, sem desafiar. Mas, e se eu lhe dissesse que, por trás de cada fato aceito, de cada crença enraizada, existe uma camada de verdades surpreendentes, capazes de redefinir sua própria percepção do mundo? Estamos prestes a embarcar em uma jornada que não apenas aguçará sua curiosidade, mas a transformará em uma ferramenta poderosa, capaz de desmantelar a ignorância e construir um novo panorama mental. Prepare-se para uma imersão profunda em um oceano de curiosidades que não apenas informam, mas remodelam a maneira como você compreende a realidade. Desde os segredos mais íntimos da natureza, até os recantos mais obscuros da história humana, cada revelação será um golpe contra o que você pensava saber, um convite para ver além do óbvio. Imagine por um momento que a cor do céu não é intrinsecamente azul, mas uma ilusão óptica complexa, resultado da dispersão da luz solar pela atmosfera terrestre. Ou que o tempo, tal como o percebemos, não é uma constante universal, mas uma dimensão flexível, suscetível a distorções e relatividades que desafiam a nossa intuição mais básica. Essas não são meras especulações. São pontos de partida para um universo de fatos que residem nas sombras do nosso conhecimento coletivo, esperando para serem iluminados. A ignorância, essa névoa densa que obscurece a clareza, é o nosso antagonista silencioso, e a cada descoberta, a cada de compreensão, ela se dissipa um pouco mais. Nesta jornada, prometemos revelar verdades que não apenas surpreenderão, mas desafiarão suas crenças mais arraigadas. Fatos que foram relegados às margens da história, da ciência e da cultura, mas que, uma vez revelados, têm o poder de alterar o seu ponto de vista de forma irreversível. Você descobrirá que o mundo é muito mais complexo, fascinante e, por vezes, bizarro do que qualquer manual didático jamais ousou sugerir. Cada segmento desta odisseia será uma porta para um novo entendimento, um convite para desmistificar o comum e abraçar o extraordinário. Prepare-se para ter sua mente expandida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A natureza, em sua grandiosidade e mistério, esconde segredos que desafiam a nossa compreensão e nos lembram da nossa insignificância perante a imensidão do universo. Já se perguntou sobre os fenômenos mais inexplicáveis que ocorrem em nosso próprio planeta? Não estamos falando apenas de terremotos ou vulcões, mas de eventos que desafiam a lógica e a ciência, como os círculos de fadas na Namíbia, padrões misteriosos que surgem no deserto e cuja origem ainda é tema de intenso debate científico. São obras de arte naturais, geometricamente perfeitas, que se estendem por quilômetros e resistem a qualquer explicação simples, provocando a imaginação e a curiosidade. E o que dizer dos animais, essas criaturas que compartilham conosco este planeta, mas cujas habilidades muitas vezes superam em muito as nossas? Você sabia que algumas espécies de medusas são consideradas biologicamente imortais, capazes de reverter seu processo de envelhecimento e retornar a um estágio juvenil após atingir a maturidade sexual? A Turritopsis dohrnii, a medusa imortal, é um testemunho vivo da resiliência e das maravilhas da evolução. Uma criatura que desafia a própria noção de mortalidade que define a maioria das formas de vida. Ou que o polvo, com seus múltiplos corações e inteligência surpreendente, pode mudar a textura e a cor de sua pele em milissegundos, não apenas para camuflagem, mas também para expressar emoções e se comunicar. São mestres do disfarce, com cérebros complexos, que operam de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Mas a viagem não se limita apenas ao nosso planeta. Olhe para o céu noturno.
para o vasto e inescrutável espaço sideral. Os mistérios que flutuam entre as estrelas são infinitos e aterrorizantes em sua beleza. Você já ouviu falar dos quasares, objetos celestes que emitem energia equivalente a centenas de galáxias inteiras, impulsionados por buracos negros supermassivos em seus centros? São faróis de luz que brilham a bilhões de anos-luz de distância, testemunhas de eventos cósmicos de proporções inimagináveis. E os exoplanetas, bilhões deles, flutuando em zonas habitáveis ao redor de suas próprias estrelas, cada um com o potencial de abrigar formas de vida ainda desconhecidas. A vastidão do universo é um convite constante à humildade e à admiração. Um lembrete de que há muito mais lá fora do que podemos sequer conceber. Nossos olhos, por mais treinados que sejam, muitas vezes só captam a superfície das coisas. Mas a realidade é multicamadas, e os exemplos visuais que a natureza nos oferece são impactantes demais para serem ignorados. Desde as auroras boreais que dançam nos céus polares, fenômenos luminosos criados pela interação de partículas solares com o campo magnético da Terra, até as formações rochosas que desafiam a gravidade, esculpidas pelo vento e pela água ao longo de milênios, cada visão é um portal para um novo entendimento. O que a natureza esconde em seus confins mais remotos? A resposta está em cada folha, em cada gota de água, em cada raio de luz que atravessa a escuridão do espaço. E é essa busca incessante pelos segredos do mundo natural que nos impulsiona a ir além, a questionar e a descobrir. A natureza, em sua grandiosidade e mistério, esconde segredos que desafiam a nossa compreensão e nos lembram da nossa insignificância perante a imensidão do universo. Já se perguntou sobre os fenômenos mais inexplicáveis que ocorrem em nosso próprio planeta? Não estamos falando apenas de terremotos ou vulcões, mas de eventos que desafiam a lógica e a ciência, como os círculos de fadas na Namíbia, padrões misteriosos que surgem no deserto e cuja origem ainda é tema de intenso debate científico. São obras de arte naturais, geometricamente perfeitas, que se estendem por quilômetros e resistem a qualquer explicação simples, provocando a imaginação e a curiosidade. E o que dizer dos animais, essas criaturas que compartilham conosco este planeta, mas cujas habilidades muitas vezes superam em muito as nossas? Você sabia que algumas espécies de medusas são consideradas biologicamente imortais, capazes de reverter seu processo de envelhecimento e retornar a um estágio juvenil após atingir a maturidade sexual? A Turritopsis dohrnii, a medusa imortal, é um testemunho vivo da resiliência e das maravilhas da evolução, uma criatura que desafia a própria noção de mortalidade, que define a maioria das formas de vida. Ou que o polvo, com seus múltiplos corações e inteligência surpreendente, pode mudar a textura e a cor de sua pele em milissegundos, não apenas para camuflagem, mas também para expressar emoções e se comunicar. São mestres do disfarce, com cérebros complexos que operam de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Mas a viagem não se limita apenas ao nosso planeta. Olhe para o céu noturno, para o vasto e inescrutável espaço sideral. Os mistérios que flutuam entre as estrelas são infinitos e aterrorizantes em sua beleza. Você já ouviu falar dos quasares, objetos celestes que emitem energia equivalente a centenas de galáxias inteiras, impulsionados por buracos negros supermassivos em seus centros? São faróis de luz que brilham a bilhões de anos-luz de distância, testemunhas de eventos cósmicos de proporções inimagináveis. E os exoplanetas, bilhões deles, flutuando em zonas habitáveis ao redor de suas próprias estrelas, cada um com o potencial de abrigar formas de vida ainda desconhecidas? A vastidão do universo é um convite constante à humildade e à admiração, um lembrete de que há muito mais lá fora do que podemos sequer conceber. Nossos olhos, por mais treinados que sejam, muitas vezes só captam a superfície das coisas. Mas a realidade é multicamadas, e os exemplos visuais que a natureza nos oferece são impactantes demais para serem ignorados. Desde as auroras boreais que dançam nos céus polares,
fenômenos luminosos criados pela interação de partículas solares com o campo magnético da Terra, até as formações rochosas que desafiam a gravidade, esculpidas pelo vento e pela água ao longo de milênios, cada visão é um portal para um novo entendimento. O que a natureza esconde em seus confins mais remotos? A resposta está em cada folha, em cada gota de água, em cada raio de luz que atravessa a escuridão do espaço. E é essa busca incessante pelos segredos do mundo natural que nos impulsiona a ir além, a questionar e a descobrir. Continuando nossa exploração, adentramos os mistérios mais profundos do nosso próprio planeta, onde a força da vida se manifesta em formas e comportamentos que desafiam a nossa imaginação. Considere as profundezas abissais dos oceanos, um reino de escuridão e pressão extremas, onde criaturas bioluminescentes dançam em um balé silencioso, emitindo sua própria luz para caçar, atrair parceiros ou se defender. Peixes pescadores com suas iscas luminosas penduradas ameaçadoramente, lulas vampiro que se camuflam na escuridão, e vermes tubulares gigantes que prosperam em fontes hidrotermais, sem luz solar, dependendo de bactérias quimiosintéticas para sobreviver. Esses são apenas vislumbres de um ecossistema que parece saído de um livro de ficção científica, mas que existe, pulsante e misterioso, sob as ondas que banham nossos continentes. E não é apenas a vida em si que surpreende, mas também os fenômenos geológicos que moldam a Terra. As cataratas de sangue na Antártida, onde um rio de água salgada rica em óxido de ferro emerge de uma geleira, pintando o gelo de um vermelho vívido, são um lembrete visual de que até os ambientes mais hostis possuem uma beleza peculiar e segredos a serem desvendados. Ou a Grande Barreira de Corais, uma estrutura viva tão vasta que pode ser vista do espaço, um ecossistema complexo e vibrante que abriga uma biodiversidade incalculável, mas que agora enfrenta ameaças sem precedentes, mostrando a delicadeza e a interconexão de toda a vida na Terra. Ainda no reino animal, o camaleão, mestre da camuflagem, não muda de cor apenas para se misturar ao ambiente. Suas células especializadas, chamadas cromatóforos, permitem que ele expresse seu estado de espírito, temperatura e até mesmo suas intenções sociais. Uma verdadeira tela viva de emoções e sinais. E o beija-flor, com sua capacidade de pairar no ar e bater as asas centenas de vezes por segundo, é um prodígio da aerodinâmica natural, um pequeno motor biológico que desafia as leis da física em sua busca por néctar. Suas cores iridescentes, que mudam conforme o ângulo da luz, são um espetáculo à parte, revelando a complexidade da interação entre estrutura e luz. No espaço, os mistérios se aprofundam ainda mais. Você já ouviu falar de planetas errantes, órfãos de suas estrelas que vagam pelo cosmos na escuridão eterna, sem um sol para guiá-los? Esses mundos solitários detectados por seus efeitos gravitacionais desafiam nossa concepção de sistemas planetários, sugerindo que a maioria dos planetas em nossa galáxia pode, de fato, ser livre e flutuante. E o que dizer das nebulosas, berçários estelares onde novas estrelas e sistemas planetários estão nascendo? Nuvens gigantes de gás e poeira que, sob a influência da gravidade, colapsam para formar novos sóis e mundos. As imagens capturadas por telescópios espaciais como o Hubble revelam paisagens cósmicas de tirar o fôlego, com cores e formas que parecem mais arte do que ciência. A cada nova descoberta, a cada imagem revelada do cosmos ou das profundezas da Terra, a ignorância recua um pouco mais, e a admiração pela complexidade e beleza do universo se aprofunda. A natureza, em sua sabedoria milenar, continua a nos surpreender, provando que a realidade é muito mais rica e estranha do que qualquer ficção. Ela nos convida a continuar explorando, a nunca parar de questionar e a buscar as respostas para o que a natureza esconde em seus confins mais remotos. A jornada através destas maravilhas é infinita, e cada passo nos leva a uma compreensão mais profunda do nosso lugar neste vasto e misterioso universo. A história que você conhece é apenas a ponta do iceberg. Mergulhando nas profundezas do tempo, percebemos que o passado não é uma narrativa linear e imutável,
mas um tecido complexo, repleto de fios ocultos, eventos esquecidos e figuras cujas verdadeiras motivações e legados foram distorcidos ao longo dos séculos. A ignorância, muitas vezes, é alimentada por versões simplificadas e convenientes, mas o narrador aqui se propõe a desvendar as camadas que cobrem a verdade, revelando um passado muito mais vibrante e, por vezes, mais sombrio do que os livros didáticos ousam apresentar. Sabia que a Grande Muralha da China, um dos monumentos mais icônicos da humanidade, não é visível do espaço a olho nu, ao contrário do que a lenda popular afirma? Ela é uma proeza arquitetônica monumental, construída ao longo de séculos, mas a ideia de que é a única estrutura humana visível da órbita terrestre é um mito persistente. Sua verdadeira grandiosidade reside no esforço humano e na engenhosidade de uma civilização, não em uma visibilidade cósmica exagerada. Ou que os vikings, frequentemente retratados como bárbaros sanguinários, eram também comerciantes astutos, exploradores audaciosos e artesãos habilidosos, cujas leis e estruturas sociais eram surpreendentemente sofisticadas para a época. Eles não eram apenas saqueadores, mas também os primeiros europeus a chegar à América do Norte, séculos antes de Colombo, um feito muitas vezes minimizado pela historiografia tradicional. A história é repleta de eventos que, à primeira vista, parecem ter uma explicação simples, mas que, sob um olhar mais atento, revelam-se incrivelmente complexos. Considere a peste negra, que devastou a Europa no século XIV. Embora seja amplamente atribuída às pulgas de ratos, estudos recentes sugerem que a transmissão de pessoa para pessoa, via piolhos e pulgas humanas, teve um papel muito mais significativo na rápida e implacável propagação da doença. Essa nuance muda drasticamente nossa compreensão da dinâmica da pandemia e das medidas que poderiam ter sido eficazes. E as figuras históricas? Muitas delas são envoltas em uma aura de santidade ou vilania que obscurece sua verdadeira complexidade humana. Abraham Lincoln, reverenciado como o grande emancipador, por exemplo, embora tenha abolido a escravidão, expressou publicamente opiniões sobre a supremacia branca que hoje seriam consideradas inaceitáveis. Sua jornada foi de evolução, de adaptação a um tempo turbulento, e não de uma santidade inabalável. Da mesma forma, Joana d'Arc, a heroína francesa, não era apenas uma guerreira inspirada por visões divinas. Ela era uma estrategista militar astuta e uma líder carismática, cuja inteligência e coragem foram fundamentais para suas vitórias, desafiando as expectativas de gênero de sua época. Mitos desvendados e verdades inconvenientes são o oxigênio da verdadeira compreensão histórica. A famosa história de Isaac Newton e a maçã que caiu em sua cabeça, inspirando a teoria da gravidade, é uma simplificação romântica. Embora Newton tenha de fato refletido sobre a gravidade ao observar maçãs caindo, a epifania instantânea é mais folclore do que fato, uma narrativa criada para tornar a descoberta mais acessível e memorável. A ciência e a história raramente progridem em momentos de revelação súbita, mas sim através de observação diligente, experimentação e pensamento crítico. As conexões inesperadas entre diferentes épocas são talvez as mais fascinantes. Você sabia que a invenção da prensa de Gutenberg no século XV teve um impacto tão revolucionário na disseminação do conhecimento e na formação da opinião pública quanto a internet em nossos dias? Ela desencadeou a Reforma Protestante, o Iluminismo e uma explosão de alfabetização, mudando para sempre a forma como as sociedades se organizavam e interagiam. Ou que as raízes do moderno sistema bancário podem ser traçadas até templos religiosos antigos, onde sacerdotes atuavam como guardiões de riquezas e credores, muito antes do surgimento das moedas como as conhecemos. A interligação entre fé, comércio e poder é uma constante na história humana. A história, assim, não é um mero registro de datas e nomes, mas um campo fértil para a descoberta, onde as narrativas oficiais são constantemente desafiadas e reavaliadas. Ela nos ensina que o progresso não é linear, que os heróis têm falhas
e que os vilões podem ter motivações complexas. A busca por essas verdades ocultas nos permite uma compreensão mais profunda de quem somos e de como chegamos até aqui. Explorando ainda mais os recantos menos iluminados da história, descobrimos que a própria percepção de Idade das Trevas para a Idade Média é, em grande parte, um equívoco. Longe de ser um período estagnado, foi uma era de notáveis avanços tecnológicos, como o arado pesado, o moinho de vento e o relógio mecânico, que revolucionaram a agricultura e a medição do tempo. As universidades floresceram, preservando e expandindo o conhecimento clássico e islâmico, enquanto a arquitetura gótica alcançava alturas sem precedentes. A escuridão foi, em muitos aspectos, uma invenção posterior, uma forma de os pensadores do Renascimento e do Iluminismo se distanciarem do passado imediato. E o que dizer das civilizações perdidas, cujas histórias foram quase apagadas pela areia do tempo? A cidade de Göbekli Tepe, na atual Turquia, por exemplo, é um complexo de templos que data de cerca de 900 anos antes de Cristo. Milhares de anos antes da invenção da escrita e da cerâmica, desafiando a ideia de que a agricultura precedeu as grandes construções e a organização social complexa. Sua existência sugere que a religião e a cultura podem ter sido os verdadeiros catalisadores para o desenvolvimento da civilização, e não apenas a necessidade de segurança alimentar. É um lembrete vívido de que a história humana é muito mais antiga e intrincada do que a narrativa eurocêntrica, que dominou por tanto tempo. A busca por essas verdades escondidas nos leva a questionar as narrativas que nos foram contadas, a duvidar do óbvio e a procurar as vozes silenciadas. A história que você conhece é apenas a ponta do iceberg, e a verdadeira profundidade de nosso passado está esperando para ser explorada, com suas complexidades, suas contradições e suas infinitas surpresas. Cada descoberta nos aproxima de uma compreensão mais completa da intrincada tapeçaria da existência humana. Se a história esconde segredos em suas páginas empoeiradas, o corpo humano é um livro de mistérios que carregamos conosco a cada instante. Uma máquina de complexidade inigualável, operando silenciosamente sob a pele. O narrador, com sua curiosidade insaciável, agora volta seu olhar para o mais íntimo dos territórios, aquele que habitamos, mas raramente compreendemos em sua totalidade. Você realmente conhece a máquina mais complexa do universo? Comecemos pelo cérebro, essa massa enrugada de 3 quilos, o centro de comando que nos define. Ele gera energia suficiente para acender uma lâmpada pequena, mesmo em repouso. Mas o que realmente surpreende é sua capacidade de processamento. Estima-se que o cérebro humano possa armazenar o equivalente a 2,5 milhões de gigabytes de informação, ou seja, o suficiente para gravar 3 milhões de horas de programas de televisão. Para se ter uma ideia, seriam necessários 300 anos para assistir a todo esse conteúdo sem parar, e a velocidade com que os neurônios se comunicam. Os impulsos nervosos podem viajar a até 400 km por hora, tornando-o mais rápido do que um carro de Fórmula 1. Contudo, essa máquina prodigiosa é também incrivelmente vulnerável. 1 minuto sem oxigênio pode causar danos irreversíveis. Os sentidos, por sua vez, são portais para a realidade, mas sua percepção é muitas vezes mais subjetiva do que imaginamos. Nossos olhos, por exemplo, não veem o mundo como uma câmera de alta definição. Eles percebem apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético, e o cérebro preenche as lacunas, criando uma imagem coerente. A visão noturna é um feito notável, com os bastonetes na retina sendo cerca de 10 vezes mais sensíveis à luz do que os cones. E o olfato, embora frequentemente subestimado em humanos, é capaz de distinguir trilhões de odores diferentes, uma capacidade que supera em muito a do paladar. Há até mesmo evidências de que o olfato pode influenciar a atração sexual e o reconhecimento de parentes. Mas o corpo humano não é apenas um conjunto de sistemas otimizados. Ele é também um repositório de anomalias e condições raras que desafiam a lógica e a ciência. A síndrome de Savant, por exemplo, onde indivíduos com deficiências cognitivas significativas
exibem habilidades extraordinárias em áreas específicas como matemática, música ou arte. É um testemunho da plasticidade e dos mistérios ainda não desvendados do cérebro. Pessoas que conseguem memorizar livros inteiros após uma única leitura, ou calcular datas de calendários com precisão impressionante em segundos. Como o cérebro compensa uma área com habilidades superdesenvolvidas, enquanto outras permanecem limitadas. A ciência ainda busca respostas. Existem também condições genéticas que parecem desafiar as leis da biologia. O albinismo, por exemplo, resulta na ausência total ou parcial de pigmento na pele, cabelo e olhos, tornando os indivíduos extremamente sensíveis à luz e suscetíveis a problemas de visão. No entanto, em algumas culturas, o albinismo é visto com reverência, ou, tragicamente, com superstição e perseguição. Há também a progeria, uma doença genética extremamente rara, que causa um envelhecimento acelerado no corpo de crianças, fazendo com que pareçam idosas antes mesmo de atingirem a adolescência. Essas condições nos lembram da fragilidade e da diversidade da vida, e da complexidade do código genético que nos molda. O lado oculto da biologia humana revela que não somos tão únicos quanto gostamos de pensar. Compartilhamos cerca de 50% de nosso DNA com uma banana e 98% com chimpanzés. Nosso corpo é um ecossistema complexo, abrigando trilhões de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos, que superam em número nossas próprias células. Essa microbiota intestinal, por exemplo, desempenha um papel crucial na digestão, na imunidade e até mesmo na saúde mental. O intestino é frequentemente chamado de segundo cérebro, devido à sua intrincada rede neural e à produção de neurotransmissores que afetam nosso humor e bem-estar. E o que dizer da capacidade do corpo de se curar? Uma ferida na pele, uma fratura óssea, a regeneração de células após uma doença? Esses são processos contínuos e milagrosos que ocorrem sem nossa consciência. O fígado, por exemplo, é o único órgão interno capaz de se regenerar completamente, podendo restaurar até 75% de sua massa original. A mente também tem um poder imenso sobre o corpo, como evidenciado pelo efeito placebo, onde a crença na eficácia de um tratamento pode, de fato, induzir uma melhora real na condição do paciente, mesmo que o medicamento seja inerte. Há também fenômenos corporais que são completamente involuntários, e por vezes bizarros. O bocejo, por exemplo, cuja função exata ainda é debatida, mas que se acredita estar ligado à regulação da temperatura cerebral, ou à estimulação do estado de alerta. Ou o arrepio, uma resposta ancestral ao frio ou ao medo, que fazia os pelos dos nossos antepassados se eriçarem para parecerem maiores e mais ameaçadores. Esses pequenos detalhes nos lembram de nossa herança evolutiva e das complexas interações entre nosso corpo e o ambiente. O corpo humano, essa maravilha de engenharia biológica, é uma prova viva de milhões de anos de evolução, adaptando-se e sobrevivendo em condições inimagináveis. Ele é um universo de microprocessos, de reações químicas e elétricas, de forças que se unem para criar a experiência da vida. Cada batimento cardíaco, cada respiração, cada pensamento é um testemunho da grandiosidade e do mistério que reside em nós. E quanto mais aprendemos sobre ele, mais percebemos o quão pouco realmente sabemos. A busca por desvendar seus segredos continua, prometendo nos revelar não apenas mais sobre nossa biologia, mas sobre a própria essência da existência. O corpo humano é um convite constante à curiosidade, um lembrete de que a maior maravilha pode estar bem aqui, sob nossa própria pele. Se o corpo humano é um universo de maravilhas biológicas, a tecnologia é a manifestação da capacidade humana de moldar esse universo, de transcender suas próprias limitações e de reinventar a realidade. O narrador, com sua perspectiva que abrange eras e inovações, agora nos convida a explorar um reino onde o futuro não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que se desdobra diante de nossos olhos. O que o amanhã nos reserva pode ser mais estranho do que imaginamos. Estamos em meio a uma revolução tecnológica que redefine a própria essência da existência humana. A inteligência artificial, antes um conceito de ficção científica,
agora permeia nossas vidas, desde assistentes virtuais em nossos telefones, até algoritmos complexos que moldam nossos feeds de notícias e decisões de compra. Mas a IA vai muito além disso. Já existem sistemas de IA capazes de diagnosticar doenças com maior precisão do que médicos humanos, compor músicas com emoção e até mesmo criar obras de arte que desafiam a distinção entre a criação humana e a artificial. A capacidade de aprendizado de máquina, que permite a estas IAs melhorarem continuamente sem programação explícita, é um salto quântico na evolução da inteligência. A robótica, de mãos dadas com a IA, está transformando indústrias inteiras e redefinindo o conceito de trabalho. Robôs colaborativos, ou cobots, trabalham lado a lado com humanos em fábricas, aumentando a eficiência e a segurança. Robôs cirurgiões realizam procedimentos com precisão microscópica, inatingível pela mão humana. E no horizonte, vislumbramos robôs humanoides que não apenas replicam a forma humana, mas também suas interações sociais e emocionais, levantando questões profundas sobre a natureza da consciência e da companhia. Será que um robô poderá um dia sentir ou ter direitos? Essa é uma das muitas indagações que a convergência da IA e robótica nos força a contemplar. As inovações que estão mudando o mundo agora são inúmeras e vertiginosas. A computação quântica, por exemplo, promete resolver problemas complexos que estão além da capacidade dos supercomputadores atuais, com aplicações potenciais em tudo, desde a descoberta de novos medicamentos até a otimização de sistemas financeiros globais. A biotecnologia, por sua vez, está nos levando à beira de uma era onde poderemos editar genes, curar doenças genéticas e talvez até estender a vida humana de maneira sem precedentes. A tecnologia CRISPR, uma ferramenta de edição genética, permite aos cientistas cortar e colar DNA com uma precisão assustadora, abrindo portas para a erradicação de doenças hereditárias, mas também levantando dilemas éticos sobre a manipulação da vida. A realidade virtual e a realidade aumentada estão borrando as fronteiras entre o mundo físico e o digital. A RV nos transporta para universos completamente novos, seja para jogos imersivos, treinamentos militares ou simulações médicas. A RA, por sua vez, sobrepõe informações digitais ao nosso ambiente real, enriquecendo nossa percepção e interação com o mundo. Imagine aprender cirurgia praticando em um paciente virtual com feedback tátil, ou explorar uma cidade histórica com informações sobre monumentos aparecendo em tempo real em seus óculos. Essas tecnologias prometem transformar a educação, o entretenimento e a forma como nos conectamos uns com os outros. As previsões ousadas para o amanhã são tão fascinantes quanto assustadoras. A ideia de cidades inteligentes, onde sensores e redes conectadas otimizam o tráfego, o consumo de energia e a segurança, não é mais um sonho, mas um projeto em andamento em diversas metrópoles. A impressão 3D está evoluindo de forma que não apenas objetos plásticos podem ser criados, mas também órgãos humanos, casas e até mesmo alimentos, com o potencial de revolucionar a manufatura, a medicina e a logística. A exploração espacial, impulsionada por empresas privadas e agências governamentais, visa não apenas o retorno à Lua, mas a colonização de Marte e a mineração de asteroides, abrindo novas fronteiras para a humanidade. A fusão nuclear, a busca por uma fonte de energia limpa e ilimitada que imita o Sol, está mais próxima da realidade do que nunca, prometendo resolver a crise energética global. E enquanto nos maravilhamos com essas inovações, somos confrontados com as implicações éticas e sociais. A privacidade de dados, o viés algorítmico, o desemprego tecnológico e a lacuna digital são apenas alguns dos desafios que acompanham esse progresso. A tecnologia, em sua essência, é uma ferramenta. Seu impacto depende de como a usamos. A conectividade global, impulsionada pela internet e pela rede 5G, está criando uma aldeia global, onde informações e ideias viajam instantaneamente. Mas essa conectividade também traz consigo a disseminação de desinformação e a polarização social. A capacidade de criar deepfakes, vídeos e áudios falsos mais realistas,
levanta sérias preocupações sobre a autenticidade da informação e a manipulação da percepção pública. A fronteira entre o humano e a máquina está se tornando cada vez mais tênue. Implantes neurais, como os desenvolvidos pela Neuralink, prometem restaurar a visão, a audição e o movimento, e até mesmo permitir a comunicação direta entre o cérebro humano e computadores. Seremos capazes de fazer upload de nossas mentes para o mundo digital? A imortalidade digital é uma fantasia ou uma possibilidade futura? Essas são as questões que a vanguarda da tecnologia nos força a considerar. A tecnologia é um espelho de nossa ambição, nossa criatividade e, por vezes, de nossos medos. Ela nos oferece a promessa de um futuro de abundância e superação, mas também nos alerta para os perigos de um progresso desmedido. O narrador observa que, à medida que construímos máquinas mais inteligentes e mundos mais conectados, a verdadeira sabedoria reside em como usamos essas ferramentas para melhorar a condição humana, protegendo nossa humanidade no processo. O amanhã não é apenas um lugar para onde vamos, mas algo que construímos com cada inovação, cada descoberta. A jornada tecnológica continua, e com ela, a incessante busca pelo conhecimento e pela compreensão de nosso lugar neste universo em constante evolução. Avançando da vertigem tecnológica que molda nosso amanhã, o narrador agora direciona sua atenção para os intrincados tecidos da sociedade e da cultura, revelando que, assim como a tecnologia, o comportamento humano é um espelho complexo de nossa evolução. O que nos faz humanos é mais complexo do que parece. Ecoa sua voz, enquanto nos convida a mergulhar em um oceano de costumes, tradições e peculiaridades que definem nossa espécie em um caleidoscópio global. Em cada canto do planeta, a humanidade manifesta sua existência de maneiras surpreendentes, tecendo um mosaico de costumes e tradições que desafiam a uniformidade. Há, por exemplo, a tribo Himba na Namíbia, onde as mulheres utilizam uma pasta de ocre, manteiga e ervas para proteger a pele do sol e dos insetos, conferindo-lhes uma tonalidade avermelhada distinta. Esta prática não é apenas estética, mas um símbolo de beleza, status e identidade cultural, profundamente enraizada em suas crenças e rituais. Em contraste, no Japão, a veneração pelos idosos alcança um patamar de respeito quase sagrado, manifestado em festivais como o Keiro no Hai, onde a longevidade é celebrada como sabedoria e contribuição valiosa à sociedade. Essas são apenas duas facetas de um universo de práticas que, à primeira vista, podem parecer estranhas, mas que, sob um olhar mais atento, revelam a riqueza e a diversidade da experiência humana. Mas os comportamentos humanos podem ser ainda mais bizarros e inexplicáveis, desafiando a lógica e a racionalidade. Considere o fenômeno da Síndrome de Paris, uma condição psicológica temporária que afeta turistas japoneses ao visitar a capital francesa, desencadeada pelo choque entre a imagem idealizada de Paris e a realidade. Ou a risada histérica, que em certas culturas pode ser uma reação ao estresse ou ao nervosismo, e não necessariamente à alegria. Existem rituais de passagem que envolvem dor extrema, como a cerimônia Sateri Malve na Amazônia, onde jovens enfiam as mãos em luvas cheias de formigas-bala, cujas picadas são comparadas a ser atingido por um tiro. Esses atos são vistos como provas de coragem e resistência, essenciais para a transição para a vida adulta. Tais comportamentos, embora chocantes para forasteiros, são intrínsecos à identidade e coesão de seus respectivos grupos, sublinhando a maleabilidade da mente humana e a influência profunda da cultura. O lado oculto da psicologia social revela que somos, em grande parte, criaturas de nosso ambiente e de nossas interações. O efeito manada, por exemplo, demonstra como indivíduos podem seguir a maioria, mesmo contra sua própria convicção, em busca de aceitação ou para evitar o conflito. A dissonância cognitiva, por sua vez, explica como nossa mente tenta harmonizar pensamentos e comportamentos conflitantes, muitas vezes alterando percepções para manter a coerência interna. Experimentos clássicos como o de Milgram sobre obediência à autoridade ou o de Zimbardo sobre a prisão de Stanford
Expuseram a fragilidade da moral individual diante de pressões sociais e de papéis atribuídos, mostrando como facilmente podemos ser influenciados a agir de maneiras que nunca esperaríamos. A psicologia social nos ensina que a fronteira entre o eu e o nós é fluida e que a sociedade molda tanto quanto é moldada pelos indivíduos. E no cerne de toda interação humana está a linguagem e a comunicação, um campo fértil para curiosidades fascinantes. Existem línguas, como o Pirahã, falada por uma tribo amazônica, que não possuem números, cores fixas, ou um passado e futuro gramaticalmente definidos, operando em um presente contínuo que reflete sua filosofia de vida. Outras, como o Khoisan, na África, são caracterizadas por cliques consonantais, sons produzidos pela língua e pelo palato que são completamente estranhos à maioria dos ouvidos ocidentais. A comunicação não verbal, por sua vez, é um universo à parte. Um simples gesto pode ter significados opostos em diferentes culturas. O sinal de OK com o polegar e o indicador pode ser um insulto em algumas partes do mundo, enquanto o joinha é considerado obsceno em outras. A forma como nos expressamos, seja através de palavras, gestos ou até mesmo do silêncio, é um reflexo profundo de nossa herança cultural e de nossa visão de mundo. O narrador, com sua perspectiva abrangente, observa que ao explorarmos essas facetas da sociedade e da cultura, critical, output, language is portuguese. Every single word must be in portuguese. O narrador, com sua perspectiva abrangente, observa que, ao explorarmos essas facetas da sociedade e da cultura, desvendamos não apenas a complexidade do comportamento humano, mas também a intrínseca relação entre a mente individual e o coletivo. A maleabilidade de nossas percepções, a força de nossos rituais e a singularidade de nossas linguagens são testemunhos da riqueza inesgotável da experiência humana. E com essa compreensão mais profunda do que nos une e nos diferencia, sua voz se eleva novamente, preparando o terreno para a próxima jornada de descoberta. A ciência ainda tem muitos segredos a desvendar, ele proclama, direcionando agora o foco para o mundo oculto da ciência, um domínio onde a curiosidade move a agulha do conhecimento para além dos limites do que se crê possível. A fronteira do conhecimento humano é um lugar de estranheza e maravilha, onde a busca incessante por respostas muitas vezes nos leva por caminhos inesperados. A história da ciência está repleta de experimentos que, à primeira vista, parecem saídos de um romance de ficção, mas que, na verdade, moldaram nossa compreensão do universo. Considere, por exemplo, o infame experimento de Milgram, que já tocou a superfície da psicologia social. Embora chocante em suas implicações éticas, ele revelou a perturbadora capacidade humana de obediência à autoridade, mesmo quando confrontada com atos moralmente questionáveis. Mas a ciência vai muito além da psicologia. Nos anos 1960, o projeto MKUltra da CIA, um experimento secreto de controle mental, tentou manipular o comportamento humano através de drogas, hipnose e outras formas de tortura psicológica, deixando um legado sombrio de questionamentos sobre os limites da ética na pesquisa. Ainda mais bizarros foram os experimentos de transplante de cabeça realizados pelo neurocirurgião Robert White, que nos anos 70 conseguiu transplantar a cabeça de um macaco para o corpo de outro, mantendo a cabeça receptora viva por alguns dias. Embora o macaco não tenha recuperado a função motora, o experimento levantou questões profundas sobre a identidade, a consciência e a possibilidade de imortalidade através da transferência de cérebros. São esses os tipos de incursões científicas que testam os limites, não apenas da biologia, mas da própria definição de humanidade. E as teorias científicas que desafiam o senso comum são a espinha dorsal do progresso. Por muito tempo, a ideia de que o tempo e o espaço não são absolutos, mas sim relativos, era considerada absurda. Foi apenas com a teoria da relatividade de Einstein que o universo revelou sua verdadeira complexidade, mostrando que o tempo pode se dilatar e o espaço pode se curvar. Ou a mecânica quântica, que nos força a aceitar que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente,
e que a observação pode alterar a realidade. O gato de Schrödinger, uma experiência mental que ilustra a superposição quântica, é um lembrete constante de que a realidade no nível subatômico desafia nossa intuição mais básica. Essas teorias, embora contra-intuitivas, são a base para tecnologias que usamos hoje, como lasers e transistores. Mas nem todas as descobertas chegam ao público de imediato. Algumas são mantidas em segredo, seja por razões de segurança nacional, por seu potencial disruptivo, ou simplesmente porque a sociedade ainda não está pronta para elas. A pesquisa em energia de fusão, por exemplo, um processo que promete energia limpa e ilimitada, tem sido desenvolvida por décadas em laboratórios ultra-secretos, com avanços graduais que raramente chegam às manchetes. Da mesma forma, a existência de certas tecnologias militares avançadas, como aeronaves furtivas ou sistemas de armas hipersônicas, é frequentemente negada ou minimizada até que se tornem inegáveis. No campo da biotecnologia, a edição genética, com ferramentas como o CRISPR, tem o potencial de erradicar doenças genéticas e até mesmo de projetar seres humanos. Embora os avanços sejam divulgados, o escopo total das pesquisas e as implicações éticas mais profundas são frequentemente debatidos a portas fechadas, longe do escrutínio público. As descobertas que foram mantidas em segredo moldam o curso da história de maneiras que só podemos especular, influenciando políticas, guerras e a própria evolução da civilização. A fronteira do conhecimento humano, portanto, não é uma linha estática, mas um horizonte em constante expansão, impulsionado pela curiosidade e pela audácia de cientistas que ousam questionar o estabelecido. O narrador observa que cada experimento estranho, cada teoria revolucionária e cada descoberta secreta nos impele a reavaliar o que sabemos e o que acreditamos ser verdade. A ciência, em sua essência, é um ato contínuo de desvendamento, de puxar o véu do desconhecido para revelar as maravilhas e os mistérios que se escondem por trás. E é nesse espírito de exploração incansável que a humanidade avança, impulsionada pela crença de que, por mais que tenhamos descoberto, há sempre mais a aprender. O mundo oculto da ciência nos lembra que a humildade é tão crucial quanto a inteligência, pois o universo é vasto e nossa compreensão, por mais avançada que seja, é apenas um fragmento da verdade. A busca por conhecimento é uma jornada sem fim, e a ciência é a bússola que nos guia através do labirinto da existência. O que parecia impossível ontem pode ser a realidade de amanhã, e é essa promessa que mantém os cientistas em seus laboratórios, desafiando os limites do que se pode imaginar. A cada passo, a ciência nos convida a expandir nossa mente, a questionar o óbvio e a abraçar a incerteza como um catalisador para novas descobertas. Ela nos mostra que a realidade é muito mais rica e complexa do que nossos sentidos podem perceber, e que o universo está repleto de fenômenos que desafiam nossa lógica e nossa intuição. O narrador conclui sua reflexão sobre o mundo oculto da ciência com uma nota de admiração e antecipação, pois sabe que, por trás de cada porta que a ciência abre, há um novo universo de curiosidades esperando para ser explorado. A jornada do conhecimento é uma aventura sem fim, e a ciência é a trilha que nos leva ao coração do mistério. A ciência, com seus experimentos audaciosos e teorias revolucionárias, nos força a confrontar os limites do que é conhecido e do que pode ser explicado. No entanto, mesmo com todo o avanço do conhecimento, existem domínios que persistem à margem da compreensão racional, fenômenos que parecem desafiar as leis da física e da biologia, adentrando o reino do inexplicável. O narrador, com sua voz grave e ponderada, agora nos guia para esse território nebuloso, onde a lógica cede lugar ao espanto e à especulação, um lugar onde a linha entre o real e o sobrenatural se torna tênue. Existem mais coisas entre o céu e a terra. Ele sussurra, convidando-nos a explorar os fenômenos paranormais e os mistérios sem solução que há séculos intrigam a humanidade. Ninguém está imune ao fascínio do desconhecido, e a história está repleta de relatos de eventos inexplicáveis, que desafiam qualquer tentativa de categorização científica.
Considere os casos de aparições fantasmagóricas, testemunhadas por pessoas de todas as culturas e épocas. Desde o fantasma da Dama Cinzenta em Rainham Hall, na Inglaterra, uma figura espectral capturada em fotografia, até os avistamentos repetidos de espíritos em antigos castelos e hospitais abandonados, a persistência dessas narrativas sugere algo mais profundo do que meras ilusões ou histeria coletiva. São as emoções dos que as testemunham, o arrepio na espinha e a sensação de uma presença invisível, que tornam esses relatos tão vívidos e perturbadores. A ciência tenta descartá-los como produtos da mente humana, mas a riqueza de detalhes e a convergência de testemunhos em muitos casos permanecem um enigma. E o que dizer dos poltergeists, fenômenos onde objetos se movem sozinhos, sons inexplicáveis são ouvidos e até mesmo manifestações físicas ocorrem, como toques ou arranhões? O caso do poltergeist de Enfield, na década de 1970 na Inglaterra, é um dos mais documentados e estudados, com testemunhas que incluíam policiais e jornalistas experientes. Móveis se arrastavam, objetos eram arremessados e vozes estranhas eram ouvidas, tudo sem uma explicação racional aparente. A família Hodgson, atormentada por esses eventos, viveu um pesadelo que se estendeu por meses, deixando a comunidade e os investigadores perplexos. A ideia de uma energia invisível, capaz de interagir com o mundo físico, desafia a nossa compreensão fundamental da realidade. E mesmo que muitos sejam desmascarados como fraudes, a persistência de alguns casos autênticos mantém viva a chama da dúvida. Mas talvez nenhum mistério capture tanto a imaginação coletiva quanto o fenômeno dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Desde o incidente de Roswell em 1947, que supostamente envolveu a queda de uma nave extraterrestre e a recuperação de corpos alienígenas, até os inúmeros avistamentos de luzes e aeronaves em formato de disco que manobram de maneiras impossíveis para a tecnologia humana, a questão da vida extraterrestre e de visitas ao nosso planeta continua a ser um dos maiores enigmas da humanidade. Governos ao redor do mundo têm liberado documentos anteriormente classificados, reconhecendo a existência de fenômenos aéreos não identificados que não podem ser explicados por tecnologias terrestres conhecidas. Seriam aeronaves secretas de alguma potência mundial ou evidências de inteligências além da nossa? A ambiguidade alimenta o debate e a busca por respostas. Esses fenômenos, sejam eles aparições, poltergeists ou OVNIs, são o terreno fértil para as teorias da conspiração, narrativas alternativas que buscam preencher as lacunas deixadas pela explicação oficial ou científica. As teorias da conspiração, embora muitas vezes rejeitadas como fantasias, frequentemente surgem da desconfiança em relação às autoridades e da necessidade humana de encontrar ordem em um mundo caótico. A crença de que o pouso na Lua foi encenado, de que a Terra é plana, ou de que sociedades secretas controlam os eventos mundiais, são exemplos da complexidade da mente humana em processar informações e buscar padrões, mesmo onde eles não existem. No entanto, algumas teorias, como a do projeto MKUltra, que antes pareciam absurdas, acabaram por se provar verdadeiras, levantando a questão: quantas outras teorias são, na verdade, verdades inconvenientes? O que a ciência não consegue explicar é precisamente o que nos atrai para esses mistérios. É a fronteira da nossa ignorância, o limite do nosso conhecimento, que nos impele a buscar mais. A incapacidade de categorizar ou reproduzir esses fenômenos em laboratório não significa sua inexistência. Significa apenas que nossas ferramentas e métodos atuais são insuficientes para compreendê-los. O narrador reflete que talvez a própria natureza da realidade seja muito mais fluida e maleável do que concebemos, e que o universo opera em dimensões e sob leis que ainda estamos longe de decifrar. A persistência desses mistérios sem solução é um lembrete humilde de que, por mais que a ciência avance, sempre haverá um reino de maravilhas e enigmas que desafiam nossa compreensão. Eles nos convidam a expandir nossa mente, a questionar nossas suposições e a aceitar que o universo é vasto e misterioso,
muito além do que nossos sentidos podem perceber. A humanidade, em sua busca incessante por respostas, deve estar aberta a todas as possibilidades, mesmo aquelas que parecem mais improváveis, pois é na intersecção entre o conhecido e o desconhecido que reside a verdadeira magia da descoberta. O fascínio pelos fenômenos paranormais e pelos mistérios sem solução não é um sinal de credulidade, mas sim de uma curiosidade inata que impulsiona a humanidade a olhar além do óbvio, a questionar o estabelecido e a sonhar com o que pode ser. O narrador, com um tom de reverência, nos deixa com a reflexão de que o universo, em sua infinita complexidade, continua a nos surpreender e que sempre haverá segredos esperando para serem desvendados. A complexidade do universo, com seus fenômenos inexplicáveis e mistérios sem solução, nos lembra da vastidão do desconhecido. Mas, por vezes, a maior surpresa reside não nas profundezas do cosmos ou nos segredos da mente, mas sim na simplicidade do dia a dia, nos objetos que tocamos, nos hábitos que cultivamos, nas palavras que proferimos sem sequer questionar suas origens. O narrador, com uma transição suave de seu tom enigmático, agora nos convida a baixar o olhar das estrelas e dos fantasmas para o chão que pisamos, para as coisas triviais que, ao serem revisitadas sob uma nova luz, revelam um universo de curiosidades ocultas. O que você usa e faz todo dia esconde segredos, ele afirma, lançando um desafio à nossa percepção do comum. Pense no simples ato de escovar os dentes, um ritual diário, quase automático, que remonta a milhares de anos, mas com uma evolução surpreendente. Antes das cerdas de nylon, as pessoas usavam galhos de árvores mastigados, penas de aves ou até mesmo pelos de porco. A pasta de dente, que hoje associamos a um sabor refrescante de menta, já foi uma mistura de cinzas de cascas de ovos, ossos triturados e até urina em algumas culturas antigas. Essa jornada de um hábito primitivo para a higiene bucal moderna é um testamento da engenhosidade humana em aprimorar até as tarefas mais básicas. Quem diria que um gesto tão corriqueiro carregaria consigo séculos de história e experimentação? Ou consideremos o humilde zíper, um fecho tão onipresente em nossas roupas que raramente paramos para pensar em sua existência. Antes dele, botões e ganchos dominavam, tornando o ato de vestir e despir algo tedioso. O zíper, inventado no final do século XIX e popularizado no início do século XX, revolucionou a indústria da moda e a praticidade. Sua complexidade mecânica, a interconexão de centenas de dentes minúsculos que se encaixam perfeitamente para formar uma união forte e flexível, é um prodígio da engenharia discreta. É um lembrete de que as maiores inovações, muitas vezes, se escondem nos detalhes, transformando nossa vida sem alarde. E a comida que consumimos à base da nossa existência está repleta de histórias inesperadas. Pegue o ketchup, por exemplo. Hoje um condimento doce e ácido, companheiro inseparável de batatas fritas e hambúrgueres. Mas suas origens são bem diferentes. A palavra ketchup vem do chinês ketchup, um molho de peixe fermentado do século XVII, sem tomate algum. Foram os ingleses que o trouxeram para o Ocidente, e só no século XIX o tomate foi incorporado à receita, transformando-o na versão que conhecemos. Essa jornada global de um molho, que atravessou continentes e culturas, adaptando-se e evoluindo, é um exemplo fascinante de como nossos paladares e tradições culinárias são moldados por uma complexa teia de influências. E o que dizer do café, essa bebida onipresente que impulsiona milhões de manhãs ao redor do mundo? Sua descoberta é envolta em lendas, a mais famosa delas envolvendo um pastor de cabras etíope chamado Caudy, que notou que suas cabras ficavam mais energéticas após comerem as frutas de uma determinada planta. Ele experimentou as frutas e sentiu o mesmo efeito, levando à descoberta das propriedades estimulantes do café. De um humilde arbusto africano a uma commodity global, o café moldou economias, impulsionou revoluções e inspirou artistas e pensadores. Cada xícara guarda séculos de história, comércio e cultura. Curiosidades se estendem até as expressões populares que usamos diariamente. Quando dizemos que alguém tem as cartas na manga, estamos nos referindo a uma prática antiga de trapaça no pôquer.
onde jogadores habilidosos escondiam cartas extras para usar em momentos cruciais. Essa imagem vívida de um truque de baralho se transformou em uma metáfora para ter uma vantagem secreta ou um plano de contingência. A linguagem, como um fóssil vivo, preserva fragmentos de práticas e crenças passadas, revelando a criatividade e a astúcia humana. Ou a expressão salvar pelo gongo, tão comum em filmes e competições. Sua origem remonta aos tempos em que, para evitar ser enterrada viva, algumas pessoas eram sepultadas com uma corda amarrada ao pulso, conectada a um sino acima do solo. Se a pessoa acordasse, podia tocar o sino e ser salva pelo gongo. Embora a veracidade dessa prática seja debatida, a imagem é poderosa e nos lembra de um medo ancestral e da busca desesperada por uma segunda chance. Até mesmo a origem da palavra dinheiro é cheia de nuances. Ela deriva da deusa romana Juno Moneta, cujo templo abrigava a Casa da Moeda de Roma. O som de moneta se transformou em money em inglês e monnaie em francês, chegando ao português como moeda. Essa conexão entre uma divindade e o instrumento de troca reflete a importância cultural e quase sagrada que o dinheiro assumiu ao longo da história, muito além de sua função prática. Pequenos detalhes cotidianos, como o buraco na tampa da caneta Bic, que muitos pensam ser para evitar que a tinta seque, mas que na verdade serve para equalizar a pressão do ar, evitando vazamentos em altitudes elevadas, ou para prevenir asfixia caso uma criança engula a tampa. Esses são os tipos de segredos que o narrador gosta de desvendar, mostrando que o design e a funcionalidade muitas vezes carregam propósitos profundos e inesperados. A ubiquidade do papel higiênico, algo tão trivial, mas que tem uma história fascinante. Embora os chineses já o usassem no século XIV, a versão comercial que conhecemos só surgiu no Ocidente no século XIX, e inicialmente era visto com desconfiança, pois as pessoas preferiam métodos mais rústicos. Sua aceitação generalizada é um reflexo das mudanças nos padrões de higiene e conforto, um pequeno luxo que se tornou uma necessidade. Essas curiosidades do cotidiano nos lembram que a ignorância não é apenas a ausência de conhecimento sobre o vasto e o distante, mas também a cegueira para o que está bem diante de nossos olhos. O narrador, com um sorriso quase imperceptível em sua voz, conclui esta parte, enfatizando que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de questionar o óbvio, de ver o extraordinário no ordinário, e de reconhecer que cada objeto, cada hábito e cada palavra carrega consigo uma rica tapeçaria de histórias e significados. O mundo, em sua totalidade, é um livro aberto, e até mesmo as páginas mais simples guardam revelações profundas, esperando apenas que um olhar curioso as descubra. Avançando da riqueza de detalhes escondidos no cotidiano, o narrador, com uma transição quase mágica, transporta a audiência para um palco diferente, onde a luz dos holofotes revela verdades e ilusões. Artes e entretenimento, o outro lado da fama, é o tema que agora se desenrola, prometendo desvendar os véus que cobrem o glamour e os segredos por trás das cortinas. A ignorância, que antes se manifestava na falta de percepção para o comum, agora se mostra na idealização ingênua da vida sob os refletores. A fama esconde mais do que os holofotes revelam, sentencia o narrador, convidando a uma jornada pelos bastidores de um mundo que fascina e ilude. O cinema, por exemplo, é uma fábrica de sonhos, mas também um cadinho de curiosidades e segredos. Quem nunca se perguntou sobre os mitos e verdades por trás dos filmes mais icônicos? Tome o clássico O Mágico de Oz. A história de sua produção é tão rica quanto a própria narrativa. Por trás das telas vibrantes do Technicolor, havia um caos controlado. A maquiagem verde de Margaret Hamilton, a bruxa má do Oeste, era tão tóxica que ela não podia comê-la, e teve que ser removida com álcool, causando queimaduras graves em uma ocasião. O cãozinho Toto, um Cairn Terrier chamado Terry, ganhava mais por semana do que muitos dos atores anões que interpretavam os Munchkins. E a famosa estrada de tijolos amarelos? Não era amarela, na verdade, mas sim um tom de marrom esverdeado que, sob as luzes e o filtro da câmera, se transformava na cor vibrante que conhecemos.
Esses detalhes, muitas vezes ocultos, mostram a complexidade e até o sacrifício envolvidos na criação de uma obra de arte que se tornaria atemporal. E o universo da música? Repleto de artistas lendários e histórias que se tornaram parte do folclore popular. Pense nos Beatles, por exemplo. A banda que revolucionou a música pop esconde em suas canções e em sua trajetória uma miríade de fatos pouco conhecidos. Sabia que a capa do álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uma das mais icônicas da história da música, levou semanas para ser criada e custou uma fortuna na época, apresentando mais de 70 personalidades, entre elas Marilyn Monroe, Bob Dylan e Karl Marx. Ou que a canção Yesterday, uma das mais regravadas de todos os tempos, veio para Paul McCartney em um sonho. Ele acordou e a tocou no piano, mas passou um tempo perguntando a amigos músicos se a melodia já existia, com medo de ter plagiado inconscientemente. Essas histórias de bastidores humanizam os ícones e revelam o processo criativo, muitas vezes acidental ou árduo, que culmina em obras-primas. A arte, em suas diversas formas, tem um impacto profundo na sociedade, moldando culturas e refletindo os anseios de uma época. Mas e o lado sombrio da indústria do entretenimento? Aquilo que os holofotes preferem não iluminar. O narrador, com uma nota de seriedade em sua voz, revela que por trás do brilho e do glamour, muitas vezes se escondem histórias de exploração, pressões psicológicas intensas e a perda da privacidade. A busca incessante pela perfeição estética, imposta pelos padrões da indústria, leva a distúrbios alimentares e problemas de saúde mental entre artistas. Contratos leoninos, que amarram talentos jovens a condições desfavoráveis, são uma realidade pouco divulgada. A pressão para manter uma imagem pública impecável, muitas vezes distante da realidade, pode levar a vidas duplas e sofrimento silencioso. A história de Britney Spears e sua luta pela liberdade de sua tutela é um exemplo contundente de como a fama pode se tornar uma prisão dourada. Sua jornada, de ícone pop global, a figura controlada e privada de autonomia, expôs as fragilidades de um sistema que pode explorar a vulnerabilidade de seus talentos. O movimento Mesmer Free Britney não foi apenas sobre uma artista, mas sobre a discussão maior do controle e da exploração que podem ocorrer nos bastidores da indústria. Outro aspecto fascinante e perturbador é a maneira como a arte e o entretenimento podem ser usados para manipulação ou propaganda. Filmes e músicas, por vezes, são veículos para ideologias e mensagens subliminares, moldando a opinião pública de formas sutis. Desde os filmes de propaganda durante as guerras mundiais até as mensagens de consumo embutidas em canções pop, a indústria do entretenimento é um poderoso formador de mentes, para o bem ou para o mal. E as lendas urbanas que circulam nos bastidores, muitas delas com o tempo, são desmascaradas, mas outras persistem, alimentando a imaginação popular. A maldição de Poltergeist, por exemplo, onde vários membros do elenco morreram de forma trágica após a produção dos filmes, é uma história que ainda assombra muitos entusiastas do cinema de terror. Embora a ciência possa oferecer explicações racionais, a mística em torno desses eventos adiciona uma camada de mistério a Hollywood. A indústria do entretenimento é um universo de contrastes, luz e sombra, beleza e feiura, criatividade e exploração. O narrador conclui esta sessão, não com um tom de condenação, mas de alerta. Ele nos lembra que a arte e o entretenimento são espelhos da nossa própria humanidade, refletindo nossos sonhos mais elevados e nossas fraquezas mais profundas. A ignorância neste contexto não é a falta de conhecimento sobre o que vemos na tela ou ouvimos no rádio, mas a recusa em olhar além da superfície, em compreender que a magia é frequentemente o resultado de um trabalho árduo, de sacrifícios e, por vezes, de um preço muito alto. O verdadeiro apreço pela arte, sugere o narrador, vem de uma compreensão completa, que abraça tanto o brilho quanto as cicatrizes. Com essa reflexão ressoando, ele prepara o terreno para a próxima jornada, uma que nos levará para o futuro, incerto, mas repleto de desafios e possibilidades. Com a melodia das reflexões sobre o entretenimento ainda ecoando,
O narrador, com uma transição fluida e um olhar que parecia perscrutar o horizonte, direciona a atenção para o que está por vir. O brilho e as sombras da fama se dissipam, dando lugar a uma paisagem mais vasta e complexa. O futuro. O futuro incerto, desafios e possibilidades, emerge como um novo tema, uma exploração das interrogações que pairam sobre a humanidade e o planeta. A ignorância, neste ponto, não se manifesta na falta de conhecimento do passado ou do presente, mas na complacência diante das ameaças iminentes e na subestimação do potencial transformador do amanhã. O que o amanhã nos reserva depende das escolhas de hoje, proclama o narrador, sua voz agora tingida de uma urgência silenciosa, convidando a uma introspecção coletiva sobre o legado que será deixado. As curiosidades sobre o futuro da humanidade e do planeta são vastas e, por vezes, assustadoras. A mudança climática, por exemplo, não é apenas uma teoria distante, mas uma realidade que já se manifesta em eventos extremos, na elevação do nível dos oceanos e na degradação de ecossistemas vitais. É curioso pensar que a ciência, há décadas, alertava para este cenário, mas as ações coletivas demoraram a surgir. Mas, em meio a essa crise, surgem soluções inovadoras que prometem reverter ou mitigar os danos. Projetos de geoengenharia, embora controversos, exploram a possibilidade de manipular o clima em larga escala, seja refletindo a luz solar de volta ao espaço, ou capturando carbono diretamente da atmosfera. A transição para energias renováveis, como a solar e a eólica, está em plena aceleração, com avanços tecnológicos que as tornam cada vez mais eficientes e acessíveis. É um futuro onde a sustentabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade imposta pela própria sobrevivência. Outro desafio premente é a superpopulação e a segurança alimentar. Com a projeção de que a população mundial atingirá quase 10 bilhões até 2050, a questão de como alimentar a todos de forma sustentável se torna crítica. Curiosamente, a agricultura vertical, que permite o cultivo de alimentos em ambientes controlados, empilhados em camadas, está revolucionando a produção em áreas urbanas, utilizando menos água e espaço. A carne cultivada em laboratório, uma vez vista como ficção científica, está se tornando uma realidade, prometendo reduzir drasticamente o impacto ambiental da pecuária tradicional. Esses avanços que parecem saídos de um romance futurista são passos concretos para um futuro onde a fome pode ser erradicada, ou pelo menos drasticamente reduzida. A saúde humana também enfrenta um futuro incerto, com o surgimento de novas pandemias e a resistência a antibióticos. No entanto, as possibilidades da medicina personalizada, impulsionada pela genômica e pela inteligência artificial, são promissoras. A edição genética, com ferramentas como o CRISPR, abre portas para a cura de doenças genéticas antes consideradas incuráveis. A nanotecnologia médica, por sua vez, promete robôs em miniatura, capazes de diagnosticar e tratar doenças a nível celular. É um futuro onde a fronteira entre a biologia e a tecnologia se dissolve, redefinindo o que significa ser humano e a própria longevidade. O papel de cada indivíduo na construção do amanhã é um tema central nesta exploração do futuro. A ignorância, que antes se manifestava em grandes escalas, agora é combatida pela conscientização e pela ação individual. Pequenas escolhas diárias, como a redução do consumo de plástico, a economia de água e a participação em iniciativas comunitárias, somam-se a um movimento global em direção a um futuro mais consciente. A ascensão do ativismo jovem e a voz crescente das novas gerações nas discussões sobre o clima e a justiça social demonstram que a apatia está sendo substituída por um senso de responsabilidade compartilhada. É um futuro onde a participação cidadã é mais do que um direito. É um pilar fundamental da mudança. As reflexões sobre o legado que será deixado para as futuras gerações são inevitáveis. O narrador pondera sobre a importância de não apenas sobreviver, mas de prosperar, de criar um mundo onde a equidade, a inovação e o respeito pela vida floresçam. A corrida espacial, por exemplo, não é mais apenas sobre a exploração de outros planetas,
mas sobre a busca por novos recursos e, talvez, por um plano B para a humanidade. A colonização de Marte, embora ainda distante, é um projeto que desafia os limites da engenharia e da resiliência humana, simbolizando a nossa eterna busca por novos horizontes. Mas o futuro não é apenas sobre desafios tecnológicos ou ambientais. É também sobre a evolução da própria consciência humana. A forma como as sociedades se organizarão, a ética da inteligência artificial e a busca por um propósito maior em um mundo cada vez mais conectado são questões que moldarão as próximas décadas. A curiosidade sobre a mente e a consciência, por exemplo, leva a estudos sobre interfaces cérebro-computador que podem um dia permitir a comunicação telepática ou a fusão da mente humana com a inteligência artificial. O narrador conclui esta sessão com um tom de esperança, mas também de responsabilidade. Ele nos lembra que o futuro não é um destino pré-determinado, mas uma tela em branco que está sendo pintada, a cada instante, pelas ações e escolhas de cada um. A ignorância, que tenta nos cegar para as consequências de nossos atos, é a maior inimiga da construção de um amanhã próspero. O verdadeiro conhecimento reside não apenas em compreender os desafios, mas em vislumbrar as possibilidades e agir para concretizá-las. Com essa poderosa mensagem ecoando, ele se prepara para a revelação final, o culminar de uma jornada que prometeu expandir a mente e desafiar as percepções. Com a tapeçaria de desafios e possibilidades do futuro ainda se desdobrando na mente, o narrador, em um gesto que abarcava toda a jornada percorrida, traz o público de volta ao ponto de partida. A voz, agora carregada de uma serenidade profunda e um senso de propósito cumprido, anuncia a revelação final e a chamada à ação. A ignorância, que outrora parecia uma névoa densa obscurecendo o caminho do conhecimento, agora recua, substituída pela clareza das descobertas e a luz das verdades desvendadas. O mundo está cheio de maravilhas. Qual delas você vai explorar a seguir? Ressoa a pergunta do narrador, um convite direto à continuidade da busca incessante pelo saber. Ao longo desta odisseia, inúmeras curiosidades foram desenterradas, cada uma delas um pequeno tesouro a desafiar percepções e a expandir horizontes. Desde os segredos da natureza, onde o coração de um camarão reside em sua cabeça e os polvos exibem uma inteligência alienígena, até os recônditos da história, revelando que a Grande Muralha da China não é visível do espaço e que Cleópatra viveu mais próxima da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides. O corpo humano, uma máquina biológica de complexidade assombrosa, mostrou-se capaz de proezas incríveis, com o cérebro processando informações a uma velocidade que desafia a compreensão. A tecnologia, por sua vez, nos transportou para um futuro onde carros voadores e inteligência artificial não são mais ficção, mas realidades em gestação, transformando o modo como vivemos e interagimos. A sociedade e a cultura revelaram as peculiaridades do comportamento humano, desde rituais bizarros até a universalidade das emoções. A ciência, com seus experimentos audaciosos, desvendou o DNA e a mecânica quântica, provando que a realidade é muito mais estranha do que a ficção. Os fenômenos paranormais, embora sem explicações definitivas, continuam a intrigar, lembrando-nos que existem mistérios além da nossa compreensão. O cotidiano, com suas origens surpreendentes, nos fez olhar para o pão de forma e o zíper com novos olhos, enquanto o mundo das artes e do entretenimento expôs a efemeridade da fama e a profundidade da criatividade humana. E, finalmente, o futuro, com seus desafios climáticos e suas promessas de cura, nos instigou a refletir sobre o legado que deixaremos. Mas há uma última curiosidade, uma que une todos esses temas, uma verdade subjacente que permeia cada revelação e cada mistério. É a curiosidade sobre a própria curiosidade, a capacidade inata do ser humano de questionar, de explorar, de buscar o desconhecido. Não é o ato de descobrir algo que é a maior maravilha, mas sim o impulso incessante que nos leva a essa descoberta. É a própria sede de conhecimento,
A chama inextinguível que reside em cada um de nós, que nos impulsiona a desvendar os segredos do universo, da história, da vida e do futuro. Sem essa curiosidade, a ignorância reinaria suprema e a evolução estancaria. É essa faísca que nos diferencia, que nos permite transcender as limitações e alcançar o extraordinário. Esta jornada não foi apenas sobre absorver fatos e números, foi sobre despertar essa chama interior. Foi sobre a compreensão de que o conhecimento não é um destino, mas uma viagem contínua, sem fim. Cada pergunta respondida gera novas perguntas. Cada mistério desvendado revela outros, mais profundos. A verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em nunca parar de perguntar. A ignorância, que parecia um adversário temível, é, na verdade, um convite constante à exploração. Ela nos lembra que sempre há mais para aprender, mais para ver, mais para compreender. A mensagem final, portanto, é uma inspiração para a continuidade. O narrador, com um brilho nos olhos que reflete a luz do conhecimento recém-adquirido, convoca o público a não apenas reter essas informações, mas a se tornar um agente ativo nessa busca, compartilhar o que foi aprendido, discutir, debater e, acima de tudo, continuar a explorar as infinitas camadas de complexidade que o mundo oferece. O verdadeiro poder da curiosidade reside em sua capacidade de transformar não apenas o indivíduo, mas a coletividade. Ao questionar o status quo, ao buscar novas perspectivas, ao desafiar as verdades estabelecidas, abrimos caminho para a inovação, para a empatia e para um entendimento mais profundo de nós mesmos e do universo que habitamos. A jornada do conhecimento é uma aventura pessoal, mas seus frutos são para todos. Cada mente expandida contribui para uma consciência coletiva mais rica e iluminada. O convite final do narrador não é apenas uma pergunta retórica, mas uma chamada à ação, um desafio para que cada espectador se torne um explorador em seu próprio direito. O mundo está cheio de maravilhas. Qual delas você vai explorar a seguir? A resposta a essa pergunta moldará não apenas o futuro individual, mas o destino da humanidade. A ignorância foi dissipada, mas a busca pelo saber é eterna, e o palco está pronto para a próxima descoberta. A aventura continua, e o universo aguarda, repleto de segredos prontos para serem desvendados por mentes curiosas e corações abertos.